Luciano da Silva tem 85 anos, é médico, vive nos Estados Unidos e ainda continua a dar consultas em Portugal, vejam só, através da internet, via Skype. Vamos falar sobre este assunto já a seguir. É sexta-feira, já passa das 9 da noite, mas a Biblioteca Museu de Cavião continua aberta e a receber visitantes. Os cartazes explicam-nos porquê. É dia de consulta com o Dr. Manuel Luciano da Silva, ele mesmo que deu o nome ao espaço. A consulta faz-se por videoconferência, em direto dos Estados Unidos. Uma modernice que se estranhou no início, mas que veio para ficar. Nos primeiros dias tivemos assim alguma timidez, mas depois as pessoas perceberam que, como o Dr. Manuel Luciano da Silva gosta que seja, estas reuniões são uma espécie de reunião de família, à lareira, conversamos e tornou-se um hábito. O outro lado do Atlântico não é um hobby assim tão grande, porque quando as pessoas querem, trazem-nos exames médicos, ecografias, análises, radiografias, eu digitalizo, mando para o Dr. Manuel Luciano da Silva e a seguir ele dá a consulta à pessoa. Se puder ser em público, é em público. Se for um assunto mais delicado ou que a pessoa não queira ver discutido em público, organizamos isso para ser uma conversa em privado e, portanto, a única coisa que o Dr. Manuel Luciano da Silva não pode fazer é tocar no paciente. E este é muito mais do que um médico. É um amante da história, responsável por descobertas que reforçaram a tese de que Cristóvão Colombo é português. Entretanto, a consulta de hoje está atrasada por causa das vindimas, mas pouco a pouco o auditório lá se enche de pacientes fiéis. Vem aqui à procura de quê? De tirar dúvidas, ouvir mais? Mais e saber mais, porque os nossos médicos, bom, a gente vai ao médico, mas ele não explica nada. A receita, toma isto, toma aquilo. Este aqui explica tudo como deve nós tomar os medicamentos, como deve reagir. Às consultas, que os nossos médicos devem esclarecer mais e não esclarece. E é uma coisa boa. Eu gosto de ouvir o que ele diz. Gosto menos de perguntar do que ouvir. Porque eu estou a observar o que ele está a dizer, estou a apanhar cá para mim essas coisas e gosto assim. Ao estar cá aprende-se coisas novas. É o que a gente vem, não é? É uma pessoa que se adapta, como português que é, não é? Facilmente ao público que tem, não é? Porque nós não somos ligados à área de medicina e quanto mais fluida e mais fácil for a linguagem, para nós mais fácil é de aprender alguma coisa. O que eu achei mais caricato que o doutor disse aqui já por várias vezes é que 50% dos doentes que ele atendia que eram mentirosos. Porque perguntávamos, senhor fuma? Não. Senhor bebe? Não. Senhor não sei o quê? Não. E diz ele, eu sabia que eram todos mentirosos, mas eu não lhe podia dizer isso. Mas agora que sou reformado, sim posso dizer isso. Desta vez, a sala de espera até está particularmente curiosa. O tema da consulta é educação sexual. Eu não espero nada porque eu já sou velho. Deitado que eu estou, o que ele sabe ocular, eu já sei há muito tempo. Pode não ser da maneira que ele fala, não é? Mas talvez o David esteja enganado. Isto porque mesmo antes de nos irmos embora, o Dr. Manuel deixou-nos uma receita especial para o público da Praça da Alegria. Olha, nós estamos a falar sobre a vida sexual. E a vida sexual existe em todas as idades. É curioso que no mundo moderno, exatamente porque as pessoas vivem muito mais anos, a vida sexual, as relações sexuais são muitíssimo importantes para a saúde das pessoas. É por isso que todo homem e toda mulher que queiram que realmente gozar a saúde, e a saúde é tanto mais quanto mais completa for a educação sexual, todo homem e toda mulher tem que saber os ABCs da sexualidade. Todo homem e toda mulher tem que saber quantos nervos sexuais é que o nosso corpo tem. Tem 18 nervos. Quantos centros sexuais é que o homem e a mulher têm? Tem 2 centros sexuais. Muita gente julga que os centros sexuais estão entre as pernas, estão entre as orelhas, no centro do cérebro. Assim se percebe o sucesso destas conversas à lareira. E acreditem que ainda muito ficou por explicar. Consultas como esta não existem em nenhum hospital público ou privado, mas as portas da Biblioteca Museu vão continuar abertas, sem preço, ao serviço da saúde de toda a gente. Em constante prestação de esclarecimentos. Desta vez foi sobre
a vida sexual. Ora, connosco temos alguns bafejados pela sorte de poderem contactar com o doutor. Temos connosco Cristiana Santos e Jorge Costa. Olá. Muito bom dia. Olá, bom dia. Daqui a pouco falaremos então com o Dr. Luciano Silva. Ambos conhecem via Skype ou conhecem pessoalmente o Dr. Luciano, no seu caso? Eu conheço só via Skype, por enquanto. Por enquanto, mas está desejosa de o conhecer pessoalmente? Claro que sim. Ora, foi uma surpresa para si quando soube que este tipo de consultas existiam e eram... Não foi surpresa para mim porque quando eu comecei a assistir, convidaram-me a assistir a primeira vez e não foi surpresa. Fiquei surpresa pela forma do doutor dar as consultas, que é fenomenal. É muito terra a terra, diz as palavras todas que as pessoas conseguem entender, nada daqueles palavrões que os nossos médicos do dia a dia nos ensinam, nos dizem. É fantástico. É bom também que esclareçamos. Não se passam receitas médicas. Não. O doutor... É apenas um aconselhamento. Exatamente. O doutor normalmente pode referir um ou outro medicamento, mas diz sempre, fale com o seu médico de família. Sujeitando o contacto do médico de família de cada um. Façam os exames que o médico de família prescreve. Meu caro homónimo Jorge, ora, isto para si é uma benção a dobrar, não só porque se trata de um conterrâneo, de alguém que nunca se esqueceu da sua terra, mas também porque pode, de 15 em 15 dias... Às vezes todas as semanas. Às vezes todas as semanas, ter um médico especializado a dar consultas aos seus concidadãos. Isto começou há quanto tempo? Começou desde março, portanto... A primeira era na Junta de Freguesia e depois passou para a Associação Luciano da Silva, não é? E quantas pessoas foram à primeira sessão, lembra-se? 7. 7 pessoas. 7 Atualmente têm quantas? À volta de 30. À volta de 30. E com tendência para aumentar. Exatamente. Então, depois desta exposição pública... Exatamente. Ainda mais gente. Olá, bom dia. Dr. Luciano. Que horas são aí, nos Estados Unidos? Bom dia para Portugal e para todos os portugueses espalhados pelo mundo. Agradeço-lhes imenso esse contacto para que eu, que vim para a América contra a minha vontade há 65 anos e tenho mantido um amor profundo sobre Portugal, vim para aqui, como disse, há 65 anos, já atravessei o Atlântico 95 vezes para visitar os meus familiares e, enfim, os meus amigos. E a prova que realmente gosto de Portugal é a construção do Museu Biblioteca na aldeia onde eu nasci, e quero desde já dar uma saudação muito especial ao nosso patrono principal, nosso grande amigo, o Sr. Álvaro da Costa Leite, que foi o dono da Vicária do Filho de Banco, que veio aqui à América por razões de saúde. Eu coordenei toda essa coisa toda. E o Sr. Álvaro, depois desse acontecimento, ainda viveu 18 anos e 3 meses. Portanto, o Museu Biblioteca, que está na aldeia de Cavião, em Valcambra, é nada menos, nada mais do que um monumento à gratidão médica. E, portanto, sempre gostei, porque eu entendo, de uma forma muito simples, eu entendo que um médico não deve ser só o profissional que fica no consultório a passar receitas para cápsulas e pílulas. Um médico tem, por dever, ser um elemento muito ativo e participante na comunidade onde vive. E a razão por que eu faço isso para com a minha aldeia é muito simples, muito simples. Eu sou um indivíduo que tenho 3 universidades, sou formado por 3 universidades. Tirei o curso de Ciências Biológicas na New York University, a Universidade de Nova York, em 1952, uma das universidades maiores do mundo. Sou formado com distinção na Faculdade de Medicina de Coimbra, mas tenho também outro curso universitário. Eu tenho o curso universitário da minha aldeia. E é por esse motivo, doutor, que não larga a sua boina, não é? Não, a minha boina é quando eu usava, quando ia com as vacas e com as ovelhas para o monte. É o da experiência na terra. Da minha terra, pois, exatamente, ia com as vacas e com as ovelhas para o monte muito cedo, antes da mosca vir. E, portanto, eu formei-me
formei-me e considero, é pena que muitos dos nossos imigrantes, quando saem, parece que têm vergonha de dizer que nasceram numa aldeia. Eu considero a vida da aldeia uma verdadeira universidade, porque quando se parte qualquer coisa no tempo em que eu estava na aldeia, não podemos ir a um supermercado ou um grande armazém comprar a peça. Temos que fazer a peça. Temos que saber como é que trabalhamos com a enxada, com o alveão, com tudo isso, cortar. Eu tenho aqui a cicatriz nos meus dedos de cortar a erva para levar para as ovelhas. Quer dizer que todo o indivíduo que nasce na aldeia fica com uma experiência tremenda, aprende a fazer diagnóstico. Eu tinha 8 anos quando aprendi a saber se a galinha tinha um ovo. Que não podia para a brincadeira. Nós queremos pedir que o rei Dom Dinis volte a Portugal como labrador. Não há dúvida nenhuma que essas terras que estão abandonadas de Portugal, a juventude portuguesa devia se virar para a terra para se aperceber realmente do valor da terra. Essas terras que estão para aí cheias de, digamos, de mato e de ervas, etc., chegou à altura realmente a ministra da Agricultura devia chamar uma atenção especial para a juventude de Portugal começar a ganhar amor à sua terra. Ficou surpreendido com as dúvidas que ocorreram nas suas conversas com os seus conterrâneos? Não fiquei nada, porque, olha, eu tenho eu pratiquei medicina interna aqui na América há 45 anos. Eu sou diplomado em medicina interna pela Lay Clinic de Boston, uma das clínicas mais famosas do mundo. Eu fiz 5 anos de hospitalização antes de fazer a prática médica. E, portanto, eu entendo que a nossa gente, uma das coisas que realmente a medicina está a perder, a medicina está a ficar muito mecanizada, é tudo aparelhómetros, é tudo análise de laboratório. Então, a parte humana, como é que um médico devia se sentar e ouvir o doente? Quantas vezes eu encontrei uma senhora que tem preocupação, porque tem medo de ter cancro, tem isso e que a única pessoa no mundo que essa mulher pode ter realmente confessar, ter confiança, é um médico. Não é um padre, é um médico. E por isso o médico tem que ter tempo para sentar, para ouvir. Perdemos a ligação, mas vamos tentar restabelecê-la dentro em pouco. Estávamos todos sabiamente a ouvir as palavras deste mestre, que é muito mais do que um mestre clínico, é um mestre de psicologia e de entendimento e compreensão do ser humano. Vamos tentar restabelecer a conversa dentro de alguns instantes. Mas, Sónia, junto a ti tens também alguns daqueles que já beneficiaram deste contacto direto com este benfeitor. São conterrâneos do Dr. Luciano e já tiveram a oportunidade de ser consultados por ele. Estão connosco a Lúcia e Delfim Pina, muito bom dia, e também a Amélia Gomes. Bom dia. É essencialmente... Um aplauso para vocês. Lúcia, é acima de tudo o tempo que ele dispõe para falar com as pessoas que o torna tão especial. É tudo, é o tempo, E, entretanto, já temos o Dr. Luciano a ouvir-nos de volta, mas queremos ouvi-la assim também. É o tempo e é o facto dele se disponibilizar para nos responder às perguntas que lhe fazemos e para nos dar os conselhos que ele acha melhor, porque é para isso que vamos lá. Portanto, tudo decorre na sala da biblioteca, tal Sim. como... Só para tentar perceber como é que as coisas se processam. É uma audiência ou podem fazer consultas em privado também? Sim, sim. Se desejarmos que seja em privado, pode ser em privado. E também às vezes fazemos por papelinho, escrevemos, portanto, num papelinho e depois damos ao... Escrevem a dúvida que têm no papelinho? Sim, e damos ao Dr. Pedro Laranjeira e depois ele transmite ao Sr. Doutor e o Sr. Doutor dá a resposta. Muito bem. Dr. Luciano, está a ouvir-nos, penso eu. Estou a ouvir, Sim, diga-me. Estou aqui com conterrâneos seus que, entretanto, também vieram ao programa para falar um bocadinho destas... que bom. Pronto, eu estou aqui com um casal que certamente conhece, com a Lúcia e o Delfim Pina, já foram consultados por si, se calhar só se conhecem pela internet, não é? Ainda não se conhecem pessoalmente. Eu conheço pessoalmente. A Lúcia falava-me que é possível colocar questões e manter o anonimato, portanto, através de papelinhos, e o doutor vai respondendo a essas questões a perguntas assim mais delicadas e que não queiram ser assim expostas. Esse também é um dado importante, doutor.
Não, porque isso é que faz parte realmente da medicina. Um indivíduo, uma pessoa, um homem e uma mulher que vai ao médico é uma coisa muito séria e muito íntima. Eu vi tanta gente, porque eu fiz mais, em toda a minha vida prática, eu fiz mais de 1 milhão de diagnósticos. O que acontece é que o doente é que é a parte mais importante, que o médico se deve preocupar. Eu faço aqui conferências com 100 de slides sobre a educação sexual, a chamada a eletricidade do amor. Olha, aqui está a capa do meu livro. Estou eu a mostrar agora, estou a mostrar. Há perguntas íntimas na vida sexual, ou até noutra coisa qualquer, em que eu aconselho as pessoas que vêm assistir à minha conferência para trazerem as perguntas escritas. E assim, eu posso ler, se eu estou ao vivo, na mesma sala com o doente, eu leio a pergunta e respondo à pergunta. Claro. E isso é, de facto, muito animador. As pessoas põem-se formidavelmente à vontade. Eu, nas universidades aqui americanas, faço conferências dou lições sobre a vida sexual. A primeira hora é a minha demonstração. A segunda hora, faço um intervalo, e a segunda hora é para as pessoas, neste caso os alunos, fazerem perguntas. Minha senhora, ainda há uma terceira hora. Eu faço as conferências nós sábados às 9 da manhã e vamos até ao meio-dia. Depois vem o homem que toma conta lá da universidade e diz: meu amigo, eu quero me ir embora, porque vocês não querem ir embora. Portanto, perde a noção do tempo. Não, é interessante porque mesmo uma das coisas que falta em Portugal, e até no mundo inteiro, é a educação sexual. Olha, eu tenho dito o seguinte: eu nasci em 1926. Em 1926, o mundo tinha 2 bilhões de pessoas na Terra. Hoje, com 85 anos, a Terra tem 7 bilhões de seres humanos. Quer dizer que em 85 anos, a população mundial ganhou 5 bilhões. Porquê? Porque não há educação sexual no mundo. Doutor Luciano, nós não temos muito mais tempo para conversar e estamos com uma dificuldade adicional, que é de não estarmos a vê-lo. Mas, de qualquer modo, e para terminarmos esta nossa ligação, que eu espero que seja a primeira de algumas, porque nós vamos querer ouvi-lo e vê-lo algumas vezes, eu só queria terminar esta nossa primeira conversa, se assim o entender, claro, perguntando-lhe porquê é que não vem viver para Portugal? Olha, não venho para Portugal porque é muito simples. A terra do imigrante é onde nascem os filhos e os netos. Nós temos 2 rapazes, temos 4 netinhos e os filhos e os netos são uma força tremenda. E é por isso que, como disse, já atravessei o mar 95 vezes para ir a Portugal. Tenho aí a biblioteca com o meu nome, enfim. Temos que distribuir. É por isso que eu digo: a minha pátria chama saudade. Eu, quando estou em Portugal, tenho saudade da América, e quando estou na América tenho saudade de Portugal. Ficamos com essa sua opinião para finalizarmos esta nossa conversa, esta ligação direta aos Estados Unidos. Queremos lhe agradecer muito a sua disponibilidade e, tal como lhe disse, esta é a primeira conversa de algumas que vamos manter, porque são tantas as histórias, são tantos os seus conhecimentos, que seria um desperdício não o ouvirmos mais vezes. Muito obrigado e uma salva de palmas muito grande desde Portugal para si. Muito obrigado. Um grande abraço para si e também para a Muito obrigado. Amélia também costuma assistir a algumas destas consultas através do Skype. E de que é que se lembra, assim, de alguma em particular? O que é que retém de tudo o que houve do Dr. Luciano? Lembro-me, por exemplo, de um exemplo que ele deu sobre o colesterol. Em que falou sobre o nosso organismo, pronto, e comparou com os canos da banca. Por causa dos... Tudo serve de exemplo, não é? Sim, para o Dr. Luciano. Ele torna tudo muito mais simples. Sim, muito bom. Ele dá os exemplos e compara com coisas que nós, pronto, percebemos perfeitamente. Coisas da vida, do dia-a-dia, não é? Sim, muito claro a falar. Eu sei que trouxe... Era isso mesmo. Isto aqui é para a Sónia. Já estamos com o tempo contado. Isto aqui é para... O alentejano que descobriu a América. Sim, porque segundo os estudos do Dr. Luciano, Cristóvão Colombo nasceu no Alentejo. E ainda não tirei o útero. E, portanto, diz respeito essencialmente às mulheres em tratamentos. Aliás, Manuel de Oliveira inspirou um dos seus filmes exatamente no estudo do Dr. Luciano. Tem também aqui algumas ofertas da Freguesia de Castelões e também da Associação. Ok, sim, senhora. Muito obrigado pela vossa vinda aqui ao programa.
nesta singela homenagem a este médico que vai aparecer mais vezes nos próximos tempos aqui na Praça da Alegria, até porque queremos saber exatamente em que ano, por exemplo, é que o doutor desconfia que os portugueses chegaram ao novo continente antes mesmo de Cristóvão Colombo. Inclusivamente obrigou os americanos a recolherem uma pedra onde estavam algumas inscrições que ajudam a provar algumas das teorias deste benemérito português. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.